Glória a Deus, igreja. Durante a semana, eu estava orando e estava buscando ao Senhor por uma mensagem para ministrar domingo. Eu confesso para vocês que cada mensagem que eu ministro, às vezes eu chego a gastar 12 horas estudando e pensando e analisando e orando, só para achar a mensagem. Mas essa semana foi uma semana que eu falei com a Jenny, falei, meu Deus, parece que a mensagem não desce. E aí ontem, pela manhã bem cedo, a gente acorda cedo, acho que era umas 6:30 da manhã, eu falei, Senhor, se não é para eu ministrar amanhã, que o Senhor então me direcione a alguém. E Deus não direcionava, eu falava, então pelo menos a palavra o Senhor me dê. E eu orava, eu estudava, eu abria aqui, Gênesis, Filipenses e Apocalipse, e não sei o que. Falei Apocalipse, alguém já gelou aí, né? Nós vamos começar a pregar sobre Apocalipse. E irmãos, e a mensagem não vinha. Até que, lá no fundo, assim, brilhou algo. Eu falei, Deus, será que é isso? Se for isso, o Senhor vai começar a ministrar no meu coração. E chegou ontem à noite, nós viajamos para ir num culto lá em Rio Negrinho. E Deus testificou a mensagem. E a mensagem que Deus me deu para ministrar hoje, ela leva como título, suba de nível. Fala comigo assim, suba de nível. Irmãos, uma coisa que às vezes nós não percebemos que nós estamos praticando, é que o sucesso dos outros, o sucesso das pessoas ao meu redor, elas não podem definir a minha esperança. Às vezes, eu estou olhando pessoas tendo sucesso em coisas que talvez eu queria ter. Às vezes eu vejo pessoas crescendo, pessoas desenvolvendo, e a minha vida não segue o mesmo rumo que a da pessoa está seguindo. E isso começa a tirar o quê? A minha esperança. Começa a tirar a minha vontade de crescer, a minha vontade de buscar, a minha vontade de se relacionar. E eu na minha vida, nessa caminhada, eu já vi muitas pessoas fazendo questionamentos. Mas por que o ímpio prospera tanto? Por que o ímpio dá certo as coisas para ele? Por que o ímpio, comprou um carro novo, está ganhando dinheiro, foi promovido, e faz as coisas erradas, mas prospera? E quase sempre, nós trazemos essa comparação para dentro de nós. Eu faço tudo certo, eu estou na igreja, eu estou na célula, eu estou no culto de oração, eu estou isso, eu estou aquilo, mas as coisas para mim não andam. Eu não sei você, mas eu, em um determinado momento da minha vida, acho que eu tinha uns 18 anos, recente, quase há pouco tempo atrás, porque é risada, e eu também me deparei pensando nisso, falei, poxa Deus, tenho tentado fazer as coisas certas, ando no caminho, mas para mim parece que só vai para trás, porque eu comparava, eu olhava que as coisas dos não crentes aconteciam, e a coisa do crente não acontecia, até que eu cheguei a uma conclusão, irmãos, que realmente nós cristãos não fomos chamados para ter vida fácil. Nós cristãos não fomos chamados para alcançar coisas fáceis. Infelizmente ou felizmente, nós cristãos, Deus não nos predestinou a termos sucesso em tudo. Infelizmente ou felizmente, nós como crente vamos ter que suar mais para alcançar as coisas. Vamos ter que batalhar mais para alcançar as coisas. Sabe por quê? Tudo aquilo que vem fácil participa comigo, Deus o livre. Tudo aquilo que vem fácil. Por isso que Deus não permite que nós venhamos como cristão ter tudo da forma como nós queremos, porque senão nós não valorizaríamos o processo para alcançar as coisas. E aí eu entendo uma coisa, irmãos, ter sucesso é você construir algo que talvez não tenha tanto reflexo fora, mas tenha fundamento, e tudo aquilo que tem fundamento, cresce. Ter sucesso
às vezes, é você estar fazendo as coisas certas sem ver um resultado momentâneo. Mas eu confio num Deus que não é um Deus que te dá porque você é merecedor. Nós não somos merecedor, mas Deus nos dá a chance e a oportunidade de termos capacidade de estudarmos, buscarmos, crescermos e alcançarmos os nossos sonhos. Porém, quando nós ficamos presos olhando aquilo que o outro conquista e olhando para a nossa vida, nós pensamos: poxa, o outro está tendo sucesso e eu não. A verdade, meu irmão, é que Deus, Ele também deseja que nós venhamos ter sucesso, mas para que isso aconteça, nós precisamos tirar os nossos olhos, tirar aquilo que está nos ofuscando, de olharmos para o céu e entender que o nosso fundamento precisa ser em Deus. E sempre quando nós fundamentamos a nossa vida em Deus, nós vamos passar por deserto, sim, porque o deserto não nos prepara. Nós vamos passar por dificuldade, sim. Nós vamos passar por tribulação, sim. Mas a verdade é algo, irmãos: os discípulos estavam no barco e acontecia uma tempestade, mas quem estava dentro do barco? Jesus. E quando Jesus está no barco, pode vir o vento que for, a tempestade que for, o vento vai balançar, o barco vai balançar, nós vamos pensar: será que eu vou naufragar? Mas Deus está no barco, e quando Deus está no barco, Ele levanta e fala: ei, cessa-te mar, acalma-te vento, porque eu sou Deus. E a verdade é que quando nós permanecemos no Senhor, nós estamos com o Senhor, nós temos Deus no nosso barco. As coisas podem parecer não estar tendo sucesso hoje, mas na verdade nós estamos fundamentando a nossa vida em Cristo, e tudo que é fundamentado em Cristo cresce. Sabe, irmãos, é isso que nós, como crentes, precisamos entender. O sucesso dos outros não pode me tirar a perspectiva de que Deus vai realizar algo na minha vida. O que o outro está vivendo não pode me fazer ter inveja dele. Sabe, irmãos, não é fácil, eu sei que não, mas para que nós venhamos alcançar e viver aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos construir uma vida com Jesus. Só que às vezes, em determinadas situações e momentos, nós não estamos fundamentados em Cristo. E sabe aonde eu entendo com isso? É que algumas vezes nós não alcançamos o sucesso, porque nós ficamos olhando para... Vocês conhecem a história de Ló? Todo mundo conhece, certo? Quem não conhece, depois estude em casa. Irmãos, Ló era um homem que, vocês sabem muito bem, veio com Abraão. Abraão tirou ele. Só que, em um determinado momento, Deus, Ele envia 2 anjos até a casa de Ló, para que os anjos avisassem Ló de que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. O pecado que estava em Sodoma e Gomorra, as perversões, tudo o que estava acontecendo era tão grande, que isso simplesmente não fez mais com que Deus desse uma chance para Sodoma e Gomorra. Deus simplesmente decidiu: eu vou destruir esta cidade, eu vou acabar com essa cidade, eu não quero mais, para mim não serve mais. Eles já me irritaram tanto, o cheiro do pecado já chega tanto às minhas narinas que eu não suporto mais. Aí Deus envia 2 homens que eram anjos, mas foram vestidos de homens, até a casa de Ló. Para vocês terem noção, irmãos, era tanta perversão lá em Sodoma e Gomorra, que os homens queriam pegar os 2 anjos que foram vestidos em carne na casa de Ló, para abusar deles. Ló chega a oferecer as filhas, para que eles não tocassem, para que os homens não tocassem nos anjos. Os anjos, eles têm que cegar os homens que estavam fora da casa. A perversidade era tanta em Sodoma e Gomorra, que até isso os homens queriam fazer. Aí olha só, mas naquela cidade existia um homem que Deus se portava, que era Ló. E
Se puder abrir para mim em Gênesis 19, 17, e se possível colocar na NVI. Olha só, assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à sua vida, não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será exterminado. Irmãos, o que Deus está falando para Ló? Ló, a terra que você estava vivendo até hoje, o lugar que você estava morando até hoje, é um lugar de perversidade, é um lugar que não agrada mais o meu coração. O que Deus está dizendo para Ló? Ló, saia deste lugar que você está, sem que os teus olhos se virem para trás. O que Deus está falando para Ló? Ei, esquece o que você viveu até hoje aqui, esquece as coisas que você passou nessa cidade, siga em frente, porque senão você vai ser exterminado. Deus está falando para Ló: ei Ló, não importa quais foram as coisas boas que você viveu nessa cidade, ei Ló, não importa quais foram as coisas ruins que vocês viveram nessa cidade, o que eu quero que você faça, para que a sua vida não acabe, é que você vá e não olhes mais para trás. Sabe o que Deus está dizendo para nós hoje, igreja? É hora de nós pararmos de olhar para o que passou, é hora de nós pararmos de justificar as nossas falhas de hoje no que passou, é hora de nós pararmos de ficar em lugares que já não servem mais para nós. Sabe o que Deus está dizendo para nós, igreja? É para nós sairmos e não olharmos mais para trás, e não ficarmos mais justificando, porque eu passei por isso, eu enfrentei aquilo, eu enfrentei isso. Irmão, o que passou, passou. É hora de nós seguirmos em frente, em direção ao alvo que Cristo tem nos dado como igreja, irmãos. É hora de nós pararmos de justificarmos a nossa falta de estabilidade, a nossa falta de comprometimento naquilo que passou, naquilo que viveu. Ai, porque você não sabe a dor que eu passei, ai, porque você não sabe a dor que eu enfrentei, ai, porque você não sabe o que falaram ao meu respeito. Meu irmão, é hora de nós pararmos de ficar olhando para o que passou, é hora de nós pararmos de ficar com o pescoço assim, porque sempre, como quando nós ficamos presos no nosso passado, quem foca no passado não consegue viver o presente, e quem não consegue viver o presente, muito menos consegue sonhar com um futuro. Nós precisamos, como igreja, como filhos de Deus, pararmos de olhar para trás, parar de olhar para o que nos feriu, parar de argumentar com aquilo que já não tem mais o que fazer, e tomar uma decisão. Ei Deus, até hoje a minha vida foi assim, eu olhei, eu justifiquei, eu era magoado, eu era chateado, eu era ofendido, eu era vítima, mas Deus está nos tirando do quadro de vítima e nos falando assim: ei filho, esse lugar que você estava eu estou destruindo, porque para mim já não cheira bem, mas eu estou te levando para um lugar onde você vai ter vida, eu estou te levando para um lugar onde você vai ter esperança, você vai estar indo para um lugar onde Deus está com você. E a Bíblia fala que a glória da segunda casa, ela é maior que a da primeira. Ei, entenda uma coisa, irmãos, é hora de nós pararmos de focarmos no que passou, porque sempre que nós focamos no nosso passado, nós não conseguimos viver o nosso presente, e quem não vive no presente não sonha com o futuro. Sabe, é hora de nós entendermos que Deus já nos deu como missão. E qual que é a missão? Ganhar o mundo inteiro para Jesus, com certeza, mas é viver uma vida abundante. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você ser infeliz. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você ser uma pessoa que vive numa vida infeliz. Jesus não se entregou na cruz do Calvário para que você fosse alguém que não consegue viver aquilo que você sonhou. Você acha que Jesus morreu por tão pouco, irmãos? Seja sincero, pense com você mesmo. Você morreria por alguém que ia ser infeliz o resto da vida? Fale a verdade. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida, e vida em abundante. E vida em abundância é você ter uma vida feliz, uma vida alegre. E só vai conseguir viver uma vida alegre quem esquece o passado e vive o presente. E quando você vive o presente, você consegue contemplar com os teus olhos os sonhos que Deus tem para a tua vida.
Sabe, irmãos, Deus fala para Ló: ei, não olhe para trás, projeta de novo para mim, Gênesis 19, 17, mas olha ali, nem pare em lugar nenhum, nenhuma da planície, não pare em lugar nenhum. Sabe, queridos, às vezes no meio da caminhada, às vezes na nossa vida, no nosso cotidiano, nós nos deparamos com problemas, com dificuldades. Estão aí, amém? E alguns desses problemas, eles conseguem nos abalar. Às vezes nós nos deparamos com situações, com dificuldades, com tribulações. Às vezes nós nos deparamos com ocasiões que elas conseguem dar uma balançada em nós. E isso pode ser uma mensagem de alguém que você não esperava. Isso pode ser alguém que falou algo ao teu respeito. Isso pode ser algo no teu trabalho. Isso pode ser algo na tua família. Isso pode ser algo que talvez no meio do percurso você não esperava, mas aconteceu. E sabe, irmãos, o que me vem à mente é que Ló, quando Deus fala com ele sobre Sodoma e Gomorra, era uma cidade que seria destruída. Então, por mais que o ambiente que Ló estava era um ambiente que seria destruído, mas existem situações em nossa vida em que tudo está bem e nós somos pegos de surpresa por algo que nos faz desmoronar. Sabe, irmãos, e sempre que nós enfrentamos algo que nós não estávamos preparados para receber, isso às vezes nos faz desfocar. Isso nos faz, por um instante, perder a esperança. Isso nos faz, por um certo instante ou momento, tirar os nossos olhos de Jesus. E uma coisa que eu entendo, irmãos, é que o diabo, ele sempre está tentando lançar setas. O diabo está sempre tentando colocar sementes para que nós não venhamos ficar cegos, mas para que nós venhamos parar. Porque alguém que para no meio do caminho, alguém que perde a motivação de continuar, ele não fica parado sozinho. Ele começa a ser alguém que começa a prejudicar o lugar que ele está. Porque as coisas estão dando errado para ele. Alguém magoou o coração dele. E essa pessoa, ao invés de ela ficar parada sozinho, ela começa a trazer pessoas que estão ao seu redor para a mesma dor que ela está sentindo. E algumas vezes, queridos, presta atenção no que eu vou te falar. Deus envia algumas lutas para nós enfrentarmos, não porque Ele acha que nós somos super-herói. Eu já teve vez que eu pensei: Deus, o Senhor está achando que eu sou o super-homem, o homem de ferro. Essa eu não sei se eu aguento, Deus. E o pior de tudo é que sempre quando eu falava para Deus: Deus, essa eu acho que eu não aguento, Deus ia lá e fazia bem o que falava, que eu achava que eu não aguentava. Mas existem coisas que vêm ao nosso encontro, que são setas do inimigo, para que simplesmente nós venhamos perder a motivação em continuar. E sabe o que mais me preocupa, irmãos? Se você for para a guerra, um soldado, ele não fica parado por muito tempo no mesmo lugar, porque quando ele está parado, ele se torna
um alvo fácil de ser atingido. E quando nós somos atingidos pelo inimigo com uma seta, com uma prova, com uma tribulação, com algo que nos faz ficar parado, nós viramos um alvo fácil, e daí para frente vai só para trás, porque nós deixamos de acreditar, nós deixamos de caminhar, nós deixamos de seguir em frente, nós simplesmente ficamos parados pelo sentido do que? Para mim não serve mais continuar do jeito que está. E sabe, queridos, a minha maior preocupação como cristão, a minha maior preocupação como pastor, não é ver alguém que se desviou. Se ele se desviou, cada um tem a sua escolha e vai. Nós vamos buscar, nós vamos incentivar com certeza. Mas a minha maior preocupação é com quem está na igreja, mas está parado. É com quem está na igreja, mas não tem mais sonhos. A minha maior preocupação é de quem está aqui todos os domingos, mas não tem mais expectativa de vida. A minha maior preocupação não é com quem está lá fora. De algum modo Deus vai dar um jeito de pegar e trazer para dentro. Mas a minha preocupação somos com nós mesmos, que estamos dentro da igreja, nos dizendo crente, mas às vezes de crente não temos nada. Porque a nossa vida foram tantos traumas, tantas dificuldades, tantos problemas, tantas adversidades, que nós decidimos parar no caminho que estamos. E quando eu falo parado, irmãos, é simplesmente você não tem mais coragem de se envolver com nada, porque você foi ferido por pessoas. É você não tem coragem de servir, porque você acha que servir não é para você, porque uma vez você começou a servir, e você ouviu que falaram algo a teu respeito. Às vezes ficar parado, não é um sinal de fraqueza, mas é um sinal de dor. Às vezes ficar parado, não é um sinal de você ser alguém que não acredita em Deus, mas você já perdeu a esperança de que Deus pode fazer algo na tua vida. E sabe o que Deus fala para Ló? Ló, o ambiente que você estava era um ambiente de destruição, o lugar que você estava era um lugar de destruição, mas Ló, saia do lugar que você está, e não pare por nada. Por quê? Porque Deus sabia que se Ló resolvesse parar no meio do caminho, viria chamas que iriam acabar com a sua vida. Sabe o que Deus está nos trazendo para os dias de hoje, irmãos? Deus está falando assim: ei meu filho, olha para mim, se você não olhou para trás e está parado, não fica mais parado hoje, é tempo de você começar a voltar a caminhar, porque eu estarei contigo na caminhada. É tempo de você parar de olhar para o que aconteceu, é tempo de você parar de justificar o que aconteceu e começar a caminhar, porque o apóstolo Paulo nos ensina aqui: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo está falando assim: e aí meus filhos, chega de você ficar parado no lugar que você está. Aonde você está hoje, você vai ser um alvo fácil, você vai ser alguém que vão te atingir facilmente, você vai continuar justificando, vai continuar só dizendo que não dá, mas Deus está dizendo: ei, é tempo de você não olhar mais para trás, mas é tempo também de você continuar caminhando em direção ao alvo que Cristo tem para você. Sabe o que Deus tem para nós, irmãos? Uma vida abundante. Eu falei aqui, e viver uma vida abundante não é simplesmente uma vida sem problemas, mas é a certeza de que Deus nos dará força para vencermos os obstáculos que for. Não é uma vida que não vai ter nenhum tipo de dificuldade, mas é a certeza de que Deus está conosco, Deus está no nosso barco, Deus está nos fortalecendo, Deus está nos dando coragem para que nós venhamos avançar e não parar no lugar que estamos. Sabe, queridos, Deus não nos chamou para ficarmos parados. E parado não é somente aqui no ministério. Eu já ouvi pessoas falando: eu não vou fazer mais nada porque Jesus está voltando. Irmãos, eu acredito que Jesus está voltando com certeza, e está muito perto do fim. Porém, nós não podemos ficar justificando: eu não vou estudar porque Jesus está voltando.
Eu não vou me aperfeiçoar naquilo porque Jesus está voltando. Irmãos, parado, que eu digo, é nós estabilizarmos a nossa vida, nosso emocional, naquela mesmice, e viver somente aquilo que nós já estamos vivendo. Sabe algo que eu penso, queridos? É que Deus não nos chamou para sermos mais um. Deus falou que nós somos o quê? O sal da terra. O sal, quando ele está na comida, o que ele faz? A comida fica igual? Não, a comida fica o quê? Mais saborosa, a comida fica boa, a comida fica gostosa. Deus nos chamou para ser o sal da terra. Deus nos chamou para ser a luz do mundo. Então já está pronto, nós não somos para ser mais um. Então Deus está dizendo assim: ei meus filhos, vão e dominem todas as esferas da sociedade. Vão e sejam políticos abençoados. Vão e sejam empresários abençoados. Vão e sejam colaboradores abençoados. Vão e sejam empreendedores abençoados. Deus está dizendo para nós: ei, não fique justificando que eu estou voltando. E aí você fala: eu não vou me aperfeiçoar, eu não vou melhorar porque Jesus está voltando. Você vai morrer, Jesus não vai ter voltado ainda. E você vai continuar vivendo a vida que está vivendo hoje. Irmãos, eu não sei vocês, eu tenho uma vida muito boa, Deus tem me abençoado muito, mas para mim não é nem 10% do que eu quero viver. Às vezes vem pessoa e fala para mim: Jonas, você tem que parar um pouco, você está muito corrido. Irmãos, da minha vida eu cuido e Deus está sabendo. Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar investindo, eu vou continuar correndo atrás, porque Deus me deu como missão ser um abençoador. Se você quer a chave da prosperidade para a tua vida, aprenda a abençoar. E você só vai conseguir abençoar se você tiver ter recursos. Mas para você ter recursos, você precisa trabalhar. E para você trabalhar, você precisa ter estratégia. E quem dá estratégia é Deus, porque é Ele que transforma a nossa mente. E nós precisamos entender uma coisa: Deus nos deu como missão dominar todas as esferas da sociedade. Mas para que isso aconteça, nós não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar parados. Meu Deus, eu lembro quando a igreja falava: política do diabo, empresário do diabo. Meu Deus, tudo é do diabo, é do diabo, é do diabo, é do diabo. Mas Deus não criou nada. Se nós somos criação dele, então Deus criou só nós, pronto. Irmãos, Deus tem o desejo que nós sejamos abençoados. Deus tem o desejo que nós sejamos prósperos. Deus tem o desejo que nós venhamos crescer. Mas para que isso aconteça, nós não podemos ficar parados nos obstáculos. Sabe o que acontece, irmãos? Vou usar um exemplo aqui, ó. Vem uma luta aqui, ó, esse microfone, vou até tirar aqui que é bem caro. Nós estamos caminhando, e aqui estamos. Sabe qual é o problema do cristão, do crente? Escuta o que eu vou te falar. Nós estamos felizes, alegres, continuando. Um problema. Sabe o que nós fazemos? Ao invés de nós, sai daqui, nós olhamos o problema. Meu Deus, olha o tamanho do problema que eu estou passando. O diabo colocou na minha vida. O diabo colocou no meu caminho. E nós começamos a justificar. E aí nós oramos: Deus, me dá força, Senhor, para vencer os obstáculos. Aí eu estou falando: meu filho, já te dei força. Cria coragem, arranca o problema da tua frente e passa por cima disso. Irmão, se o teu problema é financeiro, trabalhe, peça estratégia para Deus. Se o teu problema está na tua casa, ore para Deus trazer uma restauração sobre ela. Não importa o tamanho do teu problema, lembre-se que Deus sempre será maior que todos. Mas para que nós venhamos a alcançar isso, nós não podemos parar. Os obstáculos virão para nos preparar. Opa, que aconteceu isso aqui? Sai da frente. Quando acontecer de novo, você já vai ter aprendido. E você não vai mais deixar que nada venha te parar, que nada venha te tirar do foco, que nada venha te tirar da concentração maior, que é o quê? Servir a Jesus com excelência. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. Deus quer nos abençoar, mas para que nós venhamos ser abençoados, para que nós venhamos viver aquilo que Deus tem para nós, nós não podemos ficar parados. E irmãos, Ezequiel 47 relata, nem precisa projetar que é muito grande o texto, a história de um homem em que adentrou a um lago. E nesse lago que ele entrou no início, as águas davam pelos seus tornozelos. Passou mais um pouco, andou mais um pouco, até que as águas chegaram aos seus joelhos. Foi mais um pouco, até que a água chegou na sua cintura.
E esse homem seguiu mais um pouco até que a água dava nos seus. Mas chegou a um lugar em que esse homem já não tinha mais controle da sua vida. E o rio, que a Bíblia relata que quando esse rio que esse homem estava, era um rio que aonde ele passava, águas eram purificadas. Esse rio, a Bíblia relata que era um rio que aonde ele adentrava, se ele fazia emenda com o rio poluído, ele era tão perfeito que ele chegava a purificar o outro rio. E sabe o que eu entendo com isso, irmãos? É que nós precisamos subir de nível, nós precisamos sair do lugar que estamos, porque o lugar que nós estamos, às vezes, ele vai nos fazer ser atingido por pequenas coisas, ele vai às vezes nos fazer ser tocados por pequenas coisas. Mas quando eu olho para Ezequiel, e quando eu olho para a vida de Ló, que Deus fala, ei, vai para as montanhas. Por que Deus está falando para Ló? Saia de baixo, vai para cima. O que Deus está dizendo com isso? Ei, tira os teus olhos da terra, olha para o céu, olha para o que é celestial. O que Ezequiel está nos ensinando? Ei, não fique mais aonde os teus pés conseguem controlar, não fique mais aonde as tuas mãos conseguem controlar, mas começa a viver em um nível que a minha vontade prevaleça na tua vida. Comece a viver em um nível em que a minha vontade prevaleça na tua história. O que Deus está dizendo para nós, irmãos? Nós precisamos estar em um nível, nós precisamos estar em um nível aonde coisas supérfluas não venham tirar a nossa fé, coisas pequenas não venham tirar a nossa esperança, coisas mínimas de pessoas que falam sobre nós, ai, porque falaram isso, porque falaram aquilo. Irmãos, dane-se que fale, o que importa é que eu vou permanecer, eu não vou olhar mais para trás, eu não vou ficar mais parado, e eu vou para um nível, que é o nível que Deus sonhou para mim, aonde Ele conduz a minha história, Ele conduz a minha vida, e eu vivo debaixo da vontade de Deus. Sabe, irmãos, Salmos 37, salmista Davi fala assim, deleita no Senhor, 37:4, projeta aí, desde 1, pode ser desde 1, 37:1, não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e desfrute a fidelidade. Olha só, deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Quando nós vivemos uma vida de profundidade em Deus, o salmista diz, deleita-te no Senhor e Deus atenderá os desejos do teu, deixa para mim ali, olha o que está dizendo, deleita-te no Senhor e Ele atenderá o desejo do seu coração. Pode deixar. Quando nós estamos focados em viver aquilo que Deus tem para nós, nós vivemos algo que o salmista Davi disse, deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Nós devemos sonhar, devemos ter expectativas, devemos ter esperança, mas nós precisamos, contudo, nos deleitar no Senhor, porque dele quem vai vir a realização daquilo que está em nosso coração. Ai, mas será que se quando eu confio em Deus, tudo aquilo que eu penso vai acontecer? Irmãos, quando você confia em Deus e os teus ouvidos estão firmados em Jesus, pode ter certeza que você vai viver apenas aquilo que o Deus tem separado para você. Mas sabe qual é a minha esperança? É que a Bíblia diz que Deus tem para mim coisas que ouvidos ainda não ouviram, Deus tem para mim coisas que ainda olhos não viram, porque eu vivo naquilo que Deus tem para mim, eu vivo naquilo que o céu tem para a minha vida. Eu não faço uma oração, Deus, faça da terra o céu. Eu falo o quê? Eu quero viver o céu, eu quero viver contigo, eu quero viver o céu aqui na terra. Senhor, eu não quero mais viver pelas minhas próprias forças, porque sabe, irmãos, quando nós estamos muito cansados, significa que nós estamos fazendo algo para nós mesmos, mas quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, vivendo uma vida de profundidade com Ele, a Bíblia vai falar aqui, diga ao fraco eu sou, porque é o Senhor que nos fortalece. Sabe, queridos, o maior objetivo dessa mensagem, hoje, é fazer você entender uma coisa, os sonhos de Deus permanecem vivos para você, as promessas de Deus permanecem vivos para nós, os sonhos de Deus permanecem vivos para nós. O ímpio, pare de olhar o ímpio,
Tira os teus olhos daqueles ao seu redor e foque os teus olhos em Jesus. Sabe o que Deus está ministrando no meu coração com essa palavra, queridos? É que a maior verdade é uma só: Deus já me separou para ser um abençoado e para viver uma vida abundante, mas para que eu viva isso, eu preciso subir o nível. Eu preciso estar em um nível onde as minhas forças não dominem o meu eu. Eu preciso estar em um nível onde as minhas pernas não controlem mais para onde eu vá. Eu preciso estar em um nível onde as minhas mãos não tenham mais o controle. E esse nível é que o Ezequiel está dizendo para nós: ei, esse rio é um rio que aonde ele chega, águas podres são restauradas. Deus está dizendo: ei filho, apenas deleite-se em mim, e tudo aquilo que um dia você foi ferido, foi machucado, foi ofendido, eu irei restaurar a tua casa. Se coloque em pé no seu lugar.